Graça e paz. Vamos dar início ao culto ao Senhor nesse instante. Eu convido aqueles que estão nos assistindo e prestando culto conosco a abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 98. Salmo 98. A palavra de Deus diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos com equidade. Louvado seja Deus. Vamos orar? Abaixe a sua fronte e falemos com Deus nesse instante. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti. Agradecidos por mais esse dia que o Senhor nos concede de louvar, de adorar, de glorificar ao Teu santo e bendito nome. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nesse momento seja adorado e glorificado nos lares, ó Deus, bem como em cada coração que nesse instante se junta conosco para prestar um culto ao Senhor. Ó Deus, recebe a nossa adoração e leva-nos, Senhor, a prestar um culto aceitável a Ti. Visita cada vida, cada alma nesse instante, ó Deus, que se junta a nós para cultuar ao Senhor. E fala aos corações. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos por todas as Tuas maravilhas, por todas as Tuas bênçãos, por todo o Teu amor e a Tua bondade, Senhor. Nesse instante, recebe, portanto, este culto que é para Ti. Nós oramos assim, ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse instante, também nós vamos louvar ao Senhor. Prepare-se, prepare sua vida, seu coração, para entoarmos cânticos de louvor, de agradecimento a esse Deus que é maravilhoso, a esse Deus que sempre está presente, nos ajudando em tudo. Vamos louvá-lo nesse instante. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos
Deus, obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio à doença, em meio à crise, o Senhor está conosco. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê fé, para que nós confiemos em Ti durante esse momento, assim como durante todos os dias das nossas vidas. Obrigada por tudo, Deus, aceita o nosso louvor, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, é digno de todo louvor e de toda honra. Aleluia. Meus queridos, eu os convido para abrirmos a palavra de Deus no texto dessa noite que encontra-se em Atos capítulo 19. Nós estamos dando continuidade às mensagens no livro de Atos, capítulo 19, de onde tínhamos parado. Atos 19, verso 23 ao 41. Eu os convido para fazermos juntos essa leitura da palavra de Deus. Veja o que diz aí. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrios e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Amém. Vamos abaixar rapidamente as nossas cabeças e falar mais uma vez rapidamente com Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus,
nos achegamos mais uma vez a Ti. Pedimos, Senhor, que fale ao nosso coração através dessa palavra, que instrua a Tua igreja nesse momento, ó Deus. Tem misericórdia, visita as nossas vidas e, ó Deus, edifica-nos na Tua palavra, para que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado acima de tudo e de todos. Muito obrigado, Senhor, por nos conduzir nesse momento. Nós te agradecemos e também rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como vimos no capítulo anterior, Paulo havia iniciado a sua terceira viagem missionária. Ele vai para Éfeso e de lá por quase 3 anos ele anuncia Jesus Cristo praticamente a quase toda a Ásia. Todos vão ficar conhecendo sobre Jesus Cristo através do ministério do apóstolo Paulo. Lucas, o seu historiador, faz uma pausa na narrativa justamente quando acaba de anunciar a pretensão do Espírito em enviar Paulo de volta a Jerusalém. O Espírito havia falado ao coração de Paulo e Paulo, então, ele ia retornar a Jerusalém. Nesta pausa, melhor dizendo, que Lucas faz, nessa pausa, Lucas dá início, portanto, à narrativa de um grande alvoroço que se deu na cidade de Éfeso. Alvoroço esse acerca do caminho. O caminho era como se denominava os cristãos daquela época e a igreja, portanto, da época de Paulo. Se dava o nome de caminho. Segundo eles, segundo aqueles que estavam levando as pessoas ao alvoroço, segundo eles, Paulo persuadiu não só a Éfeso, mas quase toda a Ásia a abandonarem o culto à deusa Diana dos Efésios. E isso estava trazendo prejuízo às suas profissões, aos artífices ou aos fazedores de nichos de prata para a deusa Diana, que também era conhecida como a deusa Artemis. Quem encabeçava esse alvoroço era um certo ourives chamado Demétrio, juntamente com os seus companheiros de profissão, estava indignado, porque estava vendo o apóstolo Paulo desfazer, não é, o culto a Diana, e eles se viam então prejudicados, e via a sua profissão, portanto, prejudicada, irmãos. Mas o que nós vemos aqui é que nesta breve pausa que Lucas faz sobre a condução do Espírito Santo na vida de Paulo, nós vemos nessa pausa, quando ele conta essa história, não é, desse grande tumulto causado principalmente pelo ourives chamado Demétrio, nós tiramos dessa porção da palavra de Deus algumas lições sobre o papel da igreja. Sobre qual seja o papel da igreja, irmãos. Nos saltam, portanto, aos olhos e ao coração o papel da igreja. E, na verdade, mais do que o papel da igreja, nós aprendemos aqui, nessa porção da palavra de Deus, que temos aqui um alerta à igreja para não se esquecer do seu importante papel na sociedade de todas as épocas. É isso que nos veio ao coração ao ler essa porção, embora saibamos que há muitas lições e certamente muitos sermões a serem retirados dessa porção da palavra de Deus. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos nessa tarde sobre o importante papel da igreja na sociedade de todas as épocas. De todas as épocas. O assunto é muito pertinente. Ainda mais devido ao momento de apreensão em que temos vivido. Quer seja por causa da pandemia, do isolamento ou dos últimos acontecimentos políticos em nosso país. Pois muitas vezes nos pegamos
mais submersos aos problemas e, portanto, quando isso ocorre, mais omisso ao papel da igreja. Essa é a nossa preocupação. Estarmos tão submersos aos problemas e nos esquecer qual o nosso chamado, qual a nossa função, qual o nosso papel diante da sociedade como igreja de Jesus Cristo. Então eu os convido para meditar nessa porção da palavra de Deus e atentarmos aqui para quais são as lições do texto sobre o importante papel da igreja na sociedade em todas as épocas. Vejamos, portanto, irmãos, primeiramente eu gostaria de tratar com os irmãos sobre o papel da igreja. Dos versos 23 a 27, nós vemos aí o apóstolo Paulo como representante da igreja, o apóstolo da igreja, o fundador da igreja, portanto, mostrando qual deve ser o papel da igreja diante de uma sociedade do seu tempo. Veja aí, né? Nós já falamos sobre o caminho. O verso 23 diz: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, de como eram chamados os cristãos e a igreja da época. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana. Nichos eram locais onde se colocava a imagem, né, para a adoração. Portanto, nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices. Portanto, era uma profissão ali privilegiada naquele centro de idolatria que era Éfeso. Então, o verso 25 continua dizendo: convocando-os juntamente com outros da mesma profissão. Houve uma convocação, portanto, ainda que no texto nós entendemos que essa convocação ela não era oficial, ela não era legal, inclusive, porque naquela época todo mundo da época estava se submetia ao Império Romano e não podia haver reuniões, assembleias, não é, para tratar de um assunto sem o conhecimento das autoridades, né? Eles podiam ser acusados né, como diz no verso 40, de sedição. Então eles estavam se reunindo ilegalmente. Mas esse homem chamado Demétrio, no verso 25, ele convoca as pessoas de profissão e diz: senhores, sabeis que desse ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então, portanto, aí a reclamação era de que Paulo estava persuadindo as pessoas a deixarem de cultuar a deusa Diana, não é? Essa era a preocupação. Mas vejamos aí no verso 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela de toda a Ásia e o mundo adora. É lógico que a preocupação de Demétrio era com o lucro, era com as suas finanças que estavam sendo atingidas por conta de que as pessoas estavam deixando de adorar. E era assim algo realmente era realmente grande, porque não era somente na cidade de Éfeso, mas estava alcançando quase que toda a Ásia essa pregação do apóstolo Paulo. E aí, irmãos, com isso, com esses versículos, com essas declarações de Lucas a respeito, né, do que estava acontecendo, nós aprendemos uma grande lição sobre o importante papel da igreja na sociedade de todas as épocas, né? E qual é esse papel da igreja? Qual é esse papel da igreja? O chamado da igreja é distinto, meu querido, de qualquer outro chamado social que o homem possa receber neste mundo. Nós recebemos, né, chamados, nós somos vocacionados. Um é pastor, outro é comerciante, outro é desenhista, outro é arquiteto, outro é engenheiro, a outra é psicóloga, o outro é psicólogo, não é? O outro escreve livros. Cada um de nós é chamado com um dom, é verdade. E são dons importantes para a humanidade.
Mas o chamado da igreja, o chamado para sermos cristãos, é um chamado sublime. É um chamado sem igual, é um chamado distinto de qualquer outro chamado social que você, meu irmão, minha irmã, pode ter. E por ser um chamado especial, nós precisamos também nos portar de forma especial com o chamado de Deus para nós. Nós temos que atender de uma forma especial. Eu os convido para ler o texto de 1 Pedro capítulo 2:9, 1 Pedro 2:9, para nos lembrarmos, ou relembrarmos, melhor dizer, do nosso chamado como igreja. Olha que diz lá a epístola, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí o propósito da igreja, né? O chamado da igreja. É um chamado sem igual, é um chamado distinto dos outros chamados da sociedade. Mas nós encontramos também no Evangelho de Mateus as palavras de Jesus sobre o chamado à igreja, e mais do que o chamado, o envio à igreja a fazer a obra de Deus. E nós encontramos lá em Mateus 28, verso 19, a segunda distinção ao nosso chamado, a grande comissão, irmãos. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eis a missão da igreja, eis o chamado da igreja, distinto de qualquer outro papel que nós, seres humanos, somos também chamados, né? Recebemos a função de fazer na sociedade. Portanto, irmãos, esse é o importante papel da igreja e, portanto, deve ser atendido com deferência. Deve ser atendido com primazia. O chamado de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De levar pessoas que não conhecem ao conhecimento do evangelho. Ao conhecimento da palavra de que Cristo morreu na cruz para salvar-nos dos nossos pecados. E, portanto, que precisamos nos arrepender dos pecados e nos converter a Deus. Esse é o chamado da igreja, essa é a função da igreja. Portanto, ainda que a igreja faça parte do contexto terreno e social, né? A igreja faz parte desse contexto terreno e social. Temos as nossas funções, temos o nosso dia a dia, mas não podemos nos esquecer disso, que a principal função da igreja é proclamar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mesmo porque, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele vai lembrar de que nós não fazemos parte desse mundo, nós não somos desse mundo. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 17, verso 14. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 14. O Senhor orando a Deus, orando ao Pai, ele vai dizer: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles, o que, irmãos? Eles não são do mundo, como também eu não sou. E continuando, ele disse: Não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mais uma vez ele vai falar no verso 16: Eles não são o que, irmãos? Do mundo, como também eu não sou. Percebam que nós não somos desse mundo, a nossa pátria não está nesse mundo. Ou seja, nós estamos aqui tão somente de passagem. Irmãos, estamos só de passagem. A atuação da igreja nesse cenário terreno
é muito mais, ou deve ser muito mais de cunho espiritual do que meramente carnal. É óbvio que nós podemos e devemos cooperar com a sociedade, com os nossos dons naturais, com as nossas aptidões, mas certamente nós temos algo muito melhor para compartilhar com a sociedade. E essa é a nossa função, é sermos igreja, é atuar no anúncio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa atuação nesse cenário é muito mais de cunho espiritual do que carnal. Carnal também, o apóstolo Paulo diz, carnal também não é a nossa luta. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, verso de número 12. Eu sei que muitos irmãos têm até esse texto decorado. Ele vai dizer assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, o que é que nós estamos querendo frisar aqui? Que o importante papel da igreja na sociedade de todas as épocas, ele deve ser feito pela igreja. E que embora a igreja, ela participe deste mundo, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nem a nossa luta é nesse mundo. Nem a nossa luta é nesse mundo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, diz o apóstolo Paulo. E também porque a nossa luta não é nesse mundo, as nossas armas, as armas do crente, as armas da igreja, elas não são carnais. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 5, irmãos. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Veja o que diz Paulo diz. Porque embora andando na carne, não, que irmãos, militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez, diz aí, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então essa é a função da igreja, esse é o objetivo da igreja. Nós não podemos nos esquecer disso. É isso que Lucas está narrando aqui, que Paulo, como representante da igreja, ele está causando realmente um transtorno na sua sociedade. Ele está mudando a cabeça das pessoas. Ele está mexendo na religião das pessoas. Ele está causando intriga. Lembre-se que Jesus também disse assim, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada, eu vim para dividir moradores da mesma casa, parentes. Por que isso, irmãos? Porque o Evangelho, ao mesmo tempo que nos une como uma família em Cristo, ela separa entre aqueles que são chamados por Deus e aqueles que não são. E muitas vezes isso está dentro de uma sociedade, dentro de um lar. Essa é a sua função. Não se esqueça. Não permita que o momento sufoque isso dentro de você. Deixe de você ser um pregador do Evangelho, um adorador de Deus, um testemunha de Jesus Cristo. Não deixe, não deixe. É isso que nós aprendemos, que o apóstolo Paulo, em meio a tudo aquilo, ele pregou a palavra. Ele viveu ali naquele contexto difícil. Difícil. Porque nós vamos ver no próximo ponto, a próxima lição é as consequências da igreja. As consequências de se ser igreja. Há um preço a pagar. Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Por ser um homem santo, por ser um homem honesto, por ser um homem sem pecado. Mataram o nosso Senhor e a igreja não é diferente. A igreja não é diferente. Esse é o nosso ponto que eu convido a tratar agora ainda nesse texto de Atos, capítulo 19, de 23 a 41. O primeiro que nós tratamos
sobre o importante papel da igreja na sociedade de todas as épocas, é o papel da igreja de pregar a palavra. De pregar, de anunciar Jesus Cristo, como Paulo fez. E qual que é a segunda lição, portanto? É as consequências em ser igreja. Nós vamos ver que Paulo colheu isso, que os seus discípulos, os seus seguidores colheram exatamente isso, e nós vamos colher também. Se nós sermos igreja, se nós não abandonarmos o barco, se nós continuarmos firmes com Jesus e graças a Deus, nós servimos a um Deus que nos sustenta, e eu creio que os irmãos estão firmes, nós vamos, alguma hora, pagar a consequência de tudo isso, né? Nós vamos assumir essa consequência como igreja. Veja os versos 28 a 34 de Atos 19. Diz assim: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. As pessoas com furor contra Paulo e contra a igreja ali representada. Verso 29, nós vamos até 34. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo. Querendo esse apresentar-se ao povo, Paulo queria se apresentar ao povo, portanto, não lhe permitiram os discípulos. Também os asiarcas, diz o verso 31. Quem eram os asiarcas? A palavra asiarca, asiarque no grego, né? São os primeiros da Ásia. Eram as pessoas, todo ano tinha uma eleição para ver os representantes da Ásia, e eram os ricos e os aristocratas, não é? Que eram eleitos, que eram escolhidos. Pois bem, Paulo tinha discípulos no meio dessas pessoas. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia alcançado ali algumas pessoas da elite, portanto, de Éfeso. E o texto 31 vai dizer: também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Até aí somente, irmãos. Então percebam que dentre o importante papel da igreja na sociedade está a pagar o preço. Está a pagar o preço. Irmãos, a igreja ela pode ser perseguida, e ela vai ser perseguida quando ela realmente assumir o seu papel como igreja. Quando ela desafiar a Satanás. Quando ela desafiar aquelas pessoas que estão servindo ao diabo. Quando a igreja faz isso, ela é maltratada, ela é injuriada, ela é perseguida, e até alguns de seus membros são mortos. São mortos. Então essas são as consequências de se ser igreja. Porém, irmãos, na dinâmica dessa ação da igreja de pregar a palavra, de ser perseguido, não é? De ser destratado muitas vezes. Ou seja, na dinâmica da igreja, da ação juntamente com o sofrimento da igreja, dos seus membros, ela sempre alcança o seu objetivo, que seja o de salvar vidas através de Jesus. Então é através desse sofrimento que nós salvamos vidas. É fato que alguns querem, né? Eu gostaria de pregar o evangelho para as pessoas, e as pessoas sorridentes vêm à frente, aceitam Jesus Cristo. Mas nós sabemos que não é assim. Nós estamos mexendo num vespeiro. Nós estamos mexendo na toca do leão quando nós pregamos a palavra. Nós insistimos com o nosso vizinho, com o nosso parente que não conhece Jesus, com as autoridades. Quando a igreja se porta, ela se põe no lugar de igreja que deve estar, ela então está mexendo no vespeiro. E ela vai
ela vai ter consequências de agir como igreja. Mas, irmãos, é nesse sofrimento que Deus salva, aleluia. É nesse sofrimento que Deus vai trabalhar no coração de alguns, salvando. Através do sofrimento da igreja, através do sangue da igreja, através do sangue dos mártires da igreja, é que as pessoas vão sendo libertadas, é que as pessoas vão deixando de ser cativas de Satanás, cativas das mentiras. As portas do inferno não calará, meus irmãos, muito menos prevalecerá sobre a igreja. Não é isso que Jesus disse? Mateus capítulo 16, verso 18 a 20. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja. As consequências da igreja anunciar a Cristo é a inconformidade do mundo. Vocês acham que a descendência da serpente vai ficar calada? Vai aceitar a pregação do evangelho de uma maneira calma? Lógico que não. Vai acontecer o que aconteceu em Éfeso. As pessoas ali arrebatando os crentes, levando para o teatro, querendo linchar, querendo fazer justiça com as próprias mãos, segundo eles, que não era uma injustiça. Porque Paulo, ele não atacava diretamente a deusa dos Efésios, mas ele anunciava Jesus Cristo. Isso fica claro nas entrelinhas do texto. Paulo não atacava. E aí vai uma dica para você não ficar atacando a religião de ninguém. Não é preciso atacar a religião de ninguém. É necessário que somente você anuncie a Jesus Cristo como o único caminho, a única verdade, a vida. E as pessoas por si só, ou melhor, através do Espírito Santo de suas vidas, elas vão reconhecer Jesus Cristo. Não preciso ficar falando mal de A ou B, quem quer que seja, religião quer que seja. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Então, irmãos, nós temos que aproveitar isso. As consequências de a igreja anunciar a Cristo é a inconformidade do mundo. E como consequência, as perseguições, podendo chegar até a morte dos cristãos, há uma consequência sublime, que é a salvação de vidas. A salvação, ou seja, no exercício do papel da igreja, que é anunciar a Jesus Cristo, vêm as consequências. E as consequências muitas vezes são ruins, são perseguição, são difamação, não é? Talvez até morte, em alguns países aí principalmente, mas a consequência mais sublime de todas é você poder ver alguém salvo pelo ministério da palavra, pela pregação, pela insistência da igreja de fazer o seu papel, de atuar como testemunha de Jesus Cristo nessa terra. Como é bom ver vidas mudadas, pessoas que tinham vícios e agora renovadas em Jesus, pessoas que foram curadas das suas doenças. E a maior delas, lembremos que é o pecado. Essa é a maior doença da humanidade. A maior doença, a maior tragédia da humanidade foi ter cometido o pecado e viver cometendo esse pecado, porque ele leva à morte. Mas louvado seja Deus, que através da instrumentalidade da sua palavra, a instrumentalidade da sua igreja, dos seus filhos, muitas vidas têm sido salvas. Sofrimento? Sofremos, todos nós sofremos. Mas o que é o sofrimento comparado a uma alma que se rende aos pés de Jesus? Louvado seja Deus, irmãos. Essa é a nossa segunda lição. Não nos esqueçamos o importante papel da igreja na sociedade de todas as épocas. O papel da igreja é pregar a palavra. A segunda lição é as consequências da igreja. Consequência do sofrimento, mas a consequência também de levar vidas a serem salvas em Jesus Cristo.
E o último ponto que vai trazer aqui, que nos salta aos olhos e ao coração, é os direitos da igreja. Os direitos da igreja também. Veja lá, a partir do verso 35 agora até o final, até o verso 41. Diz assim: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Percebam ali, ele está apaziguando, ele está jogando água fria, né? Porque ele sabe o perigo de ser acusado de sedição. Os romanos podiam ter tudo aquilo como, não é, uma rebelião e prender todo mundo e talvez até matar todo mundo. Então ele está jogando água fria, está sendo ali usado por Deus, ainda que seja um ímpio, mas Deus, quando quer, usa quem quer da forma que Ele quer. E é interessante que as palavras desse escrivão vai refrescar a memória dos efésios, dizendo que todas as pessoas têm os seus direitos. Eles, apesar de escravos, vamos dizer assim, porque Roma eram leais a Roma, eles tinham seus direitos também. A sociedade dava os seus direitos. E o meu direito vai até onde começa o direito do outro, não é? Então, irmãos, isso é muito importante. Veja o verso 36, o que diz a palavra de Deus. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais, o que, irmãos? Calmos, e nada façais precipitadamente. Porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos. Vejam, a palavra de um homem lúcido, que apesar de ser ímpio, mas ele estava ali, né? Como é importante pessoas usadas por Deus, pessoas calmas, pessoas mansas, pessoas conhecedoras dos seus direitos e dos seus deveres também, nessas horas. Esse homem foi usado por Deus. E ele vai trazer, ele vai procurar apaziguar ali os ânimos, e ele vai conseguir pela graça de Deus. Ele vai dizer que aqueles homens não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Verso 38. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Isso aí quer dizer, irmãos, que os crentes têm o seu direito. Na época de Paulo já tinha. Eles tinham o seu direito. Se alguém tivesse alguma coisa contra um crente, que fosse nos órgãos oficiais fazer a denúncia. Ninguém pode fazer vingança ou fazer justiça com as próprias mãos. Nem nós crentes podemos. Nós não podemos. Tira isso do seu coração, irmão. Você já pensou em fazer isso, não é? Por alguma injustiça que foi feita, tira isso do seu coração. Deus não quer que hajamos dessa maneira. Então, esse homem continua aqui, né, a palavra de Deus falando sobre as suas palavras, sobre o que ele diz, verso 39. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. O que é uma assembleia regular? É uma assembleia oficial, marcada, não é? Ou seja, possivelmente eles tinham uma assembleia de mês em mês, ou de tempos em tempos. Era uma assembleia já marcada, regular. Era o momento de fazer as queixas. E não fazer justiça com as próprias mãos. Não é? Então o verso 40 vai continuar dizendo: porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de que, irmãos? Sedição. Não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Eles não podiam se ajuntar. Verso 41. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Louvado seja Deus. Irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Não é? Sobre a importância da igreja na sociedade de todas as épocas. É que a igreja, ela cumpre o seu papel também como seu papel social. E a igreja, ela tem direitos, ela tem deveres e ela tem direitos. Olha o que diz a Constituição Federal do Brasil.
no seu artigo 5º. A Constituição Federal, no artigo 5º, ponto 6, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Hoje nós temos liberdade para cultuar a Deus no nosso país, louvado seja Deus, nós temos direitos. A igreja tem o seu direito. A igreja tem os seus direitos garantidos pela Constituição Federal do Brasil. É verdade, irmãos, que os direitos da igreja se pautam muito mais no âmbito espiritual. Nós não devemos nos apegar, né, somente na terra. Os nossos direitos, elas se pautam muito mais no âmbito espiritual do que no mundo, do que na sociedade. Afinal, o próprio Jesus disse, não é? Nós lemos lá que meu reino... Não, esse texto nós não lemos. Meu reino não é desse mundo. Vamos conferir. João 18, 36. Vamos lá. João 18, 36. Olha aí o que disse Jesus. Quando ele estava sendo interrogado por Pilatos, ele vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, irmãos, a igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. Nós já vimos isso nos outros argumentos. A igreja, os direitos da igreja são muito mais celestiais do que terrenos, embora tenhamos também no plano terreno os nossos direitos. O apóstolo Paulo também diz que a nossa pátria se encontra no céu. Filipenses 3:20. Abra aí sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está onde, irmãos? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha lá que versículo lindo, que palavra maravilhosa e confortante. Não é? As pessoas brigando. Ultimamente nós temos visto aí bastante briga na política e briga de irmãos em Cristo, né? Pelo candidato A, pelo candidato B, por isso ou por aquilo, mas brigas assim, discussões assim de, não é? Acaloradas. Mas a nossa pátria, a pátria dos cristãos, a pátria dos salvos de Jesus Cristo, está onde, irmãos? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. No entanto, aprove a Deus, em seu imenso poder e misericórdia, determinar que tanto nós crentes obedeçamos às autoridades, estamos no mundo, aprove a Deus que obedecêssemos às autoridades instituídas. Afinal, não há autoridade que não seja instituída por Deus. É verdade ou não é? Precisamos obedecer às autoridades constituídas por Deus. Isso a começar dentro de casa. O irmão mais novo obedece ao irmão mais velho. Os filhos obedecem aos pais, os avós. Os alunos obedecem aos professores, ao diretor da escola, a coordenadora. O servo obedece ao seu senhor. Os funcionários ao seu chefe. E as autoridades constituídas políticas, não é? E também policiais, de segurança, força de segurança, enfim. Todos nós estamos debaixo de uma hierarquia dada por Deus à humanidade. Não é? Então, aprove a Deus que nós obedecêssemos essas autoridades. Mas também aprove a Deus que essas mesmas autoridades instituídas sejam ministras de Deus para o bem daqueles que fazem o bem. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então a igreja tem os seus direitos. Né? Tem os seus deveres, obedecer às autoridades, só que essas autoridades foram constituídas, é dever delas, elas foram instituídas para o bem do povo de Deus, para o bem da humanidade também. Veja lá, Romanos capítulo 13.
Veja como esse texto é maravilhoso para os dias que vivemos. Tem muito crente que está esquecido disso. Romanos 13, de 1 a 4. Só a primeira parte do verso 4. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo, que, irmãos? Condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o quê? O mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para o quê, irmãos? Para o teu bem. Ministro de Deus. A palavra ministro é a mesma palavra, né, para escravo. É uma palavra melhor, é uma palavra semelhante a escravo. O ministro era um servo. Então, aqui o que Paulo está dizendo é que toda a autoridade é serva de Deus. E foi trazida essa autoridade para zelar por aqueles que fazem o bem e não por aqueles que fazem o mal. E Deus vai cobrar a seu tempo de cada um, irmãos. Então a igreja tem direitos. Nós aprendemos nesse texto, né, que o dever da igreja é pregar a palavra. Nós aprendemos nesse texto as consequências da igreja, que é o sofrimento, mas também a salvação de almas. E nós estamos vendo agora aqui os direitos da igreja. Não é que a igreja tem direitos muito mais no céu do que na terra. Deus tem preparado, louvado seja Deus. Mas também, enquanto estiver aqui na terra, deve obedecer às autoridades e deve ser cuidada por essa autoridade. Então, meu querido irmão, o que isso quer dizer? É que se você tem alguma desavença com seu vizinho, procura a autoridade, não vá fazer justiça com as próprias mãos. Se você tem uma questão para ser resolvida, procure os canais corretos da justiça para fazer a sua denúncia, não é? Para resolver as suas questões. E aí nós vamos estar dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Se essas autoridades não vão fazer a vontade de Deus, é problema deles com Deus. Mas o nosso dever como cristão é obedecer a essas autoridades e procurar os nossos direitos nos canais em que Deus dispôs para a humanidade. Em resumo, a igreja possui direitos terrenos também. Amém? Seguindo aqui para a conclusão e final do nosso culto de hoje. Qual o papel da igreja? Que isso fique bem claro no seu coração. O papel da igreja é anunciar Jesus Cristo a toda a sociedade, em todas as épocas. Todas as épocas. Você deve se preocupar com você deve se preocupar com os que estão em torno de você, mas você não deve se esquecer que você não faz parte desse mundo. Você tem que anunciar a Jesus Cristo em todo o tempo, fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Insta, prega a palavra, insiste. Qual a consequência em ser igreja? Tem um preço a ser pago, tem uma consequência. Lembre-se disso também. Perseguição, sofrimento, talvez morte. Mas tem uma consequência sublime. A salvação de almas. Saiba que é pela instrumentalidade da sua palavra. É pelo dom que Deus te deu. Que vidas vão ser salvas. Que muitos adoradores de muitas Dianas dos Efésios dos nossos dias serão libertos para a honra e para a glória de Deus. Amém? É através dessa ação da igreja que Deus vai fazer a sua obra, irmãos. E finalmente, qual o direito da igreja? A igreja tem direito, sim. Os direitos da igreja são pautados muito mais no âmbito celestial. Contudo, aprove a Deus que a igreja obedecesse às autoridades terrenas instituídas por ele. E que essas mesmas autoridades fossem ministros de Deus para o bem do seu povo. Logo, a igreja possui direitos na sociedade. Queridos irmãos,
Não permita que o momento em que você vive faça-o esquecer de quem você realmente é. Você é a igreja. Você é a igreja. Portanto, lembre-se que o papel da igreja é anunciar a Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, igreja, corpo de Cristo. E que você sempre lembre-se de anunciar a palavra de Deus. Nós vamos seguindo aqui o culto a Deus. Eu convido vocês para cantarmos o hino 287 do Inário Novo Cântico. Abre o seu inário aí em casa. Vamos tentar tirar um pouco na capela, um pouco no playback aqui. Eu não sei se o som vai sair correto, mas é hino 287. Igreja alerta. Vamos lá? Assim que entrar o hino aqui, os irmãos me ajudem a cantar. É tempo, o mestre está chamando já, marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançar. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. Ó, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, glória, consagrando todo o nosso coração. A Jesus obedecer, seu querer executai, entoai louvores altos avançar. Desperta a igreja e vem o teu dever cumprir, a todos face a Cristo conhecer. A tua mão estende compaixão, em Jesus a vida receber. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá.
por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marchar sim avante, marchar sim erguendo seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos chegando, como eu disse, ao fim de mais esse culto a Deus. Mas à tarde o reverendo Francisco também estará trazendo a mensagem da parte do Senhor. Nós vamos orar, impetrar a bênção do Senhor e após eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, ok? Então não desliguem após a oração ainda. Abaixe a sua fronte e fale com Deus nesse instante. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti e louvamos o Teu santo e precioso nome. Ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua soberana vontade, o Senhor tem nos chamado para fazer parte do corpo de Cristo que é a Igreja. E ó Deus, a Igreja é distinta de qualquer outro chamado do ser humano. Por isso, deve ser atendida com, ó Deus, deferência. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dar prioridade ao Teu reino, a colocar o Teu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a proclamar a Tua palavra, a levar aquele que não Te conhece, a fazer diferença no mundo, na sociedade em que o Senhor nos colocou para exercermos o papel de igreja. Sabemos, ó Deus, que assim como o nosso Senhor e Salvador foi perseguido, foi injuriado, ó Deus, e sofreu, a Tua igreja também sofrerá as consequências de ser igreja. Mas sabemos também que é por esse sofrimento, por essa instrumentalidade que vem a salvação e o conhecimento do Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem. Pois conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja o Teu nome. Senhor, ajuda a igreja também a agir coerentemente com o Teu chamado, reconhecendo os seus direitos e os seus deveres, respeitando as autoridades instituídas e procurando fazer justiça pelos meios disponíveis que o Senhor colocou a ela. Louvado seja o Senhor. Fica conosco, Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa a congregação presbiteriana do Alvarenga, os seus membros, ó Deus, os seus filhos que ali se congregam. Abençoa, Deus, a 4ª igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, essa igreja maravilhosa. Esses irmãos queridos, amorosos. Ó Deus, abençoa todos os irmãos que estão nos assistindo, participando das mais diversas igrejas espalhadas por esse Brasil afora. Muito obrigado, Senhor, porque são irmãos, fazem parte da mesma igreja, do mesmo corpo, que é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visita cada vida, cada coração, Senhor, cada leito, ó Deus, e sara, e cura, e trabalha nos corações em nome de Jesus. Abençoa o meu lar, Senhor. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada no meu lar. O Senhor tem abençoado minha esposa, meus filhos, a minha vida, a minha casa. Ó Deus, obrigado. Que essa seja a oração de cada um que está nos ouvindo e participando conosco nessa noite. Reconhecimento da graça do Senhor na nossa vida. Sem o Senhor, não somos nada. Obrigado, Senhor. Fica conosco, ó Deus. Dá-nos ser uma igreja verdadeira, uma igreja que faz diferença na sociedade em que o Senhor nos chamou e nos colocou. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus, repouse sobre nós, povo de Deus que estamos aqui,
e sobre todos os nossos irmãos, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero agradecer agora, fazer um agradecimento especial a todos os irmãos que ficaram sabendo de forma especial que a minha esposa está com Covid-19, ela foi contaminada na linha de frente do hospital, trabalha no Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo, e provavelmente foi aí, não sabemos ao certo, mas está bem, graças a Deus. Agradecemos as orações. A Adriana está assim assintomática, né? Apenas com algumas dores de cabeça de vez em quando, insistentes assim, e é muito possível que seja consequência do vírus, mas né, não tem mais nenhum outro sintoma, graças a Deus. Estamos tomando as precauções, não é? Deus está cuidando de nós, irmãos. E temos recebido muitas mensagens de afeto e carinho dos irmãos, muitas orações, de irmãos de outros rebanhos, né? De outras igrejas as quais fui pastor. Então, muito obrigado pelas orações, continuem orando por nós, continuem orando pela Adriana. Eu vou aqui... Ela está conosco no culto. Dá um tchau aí, Adriana. Ela está bem, irmãos. Tá bom? Ela agradece também. Muito obrigado. Então é isso. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana maravilhosa aí. Obrigado por tudo. Continuamos juntos aí.